Então vamos. Bom dia, meninas. Uma segunda-feira abençoada. Vamos começar com a leitura de 1 João, capítulo 3. Gente, minha voz não está muito legal. Tem alguém que já abriu e que poderia fazer a leitura para a gente? Quem vai ler? Ale! Bom dia, Ale! Bom dia. Só me confirma se Saudade. vocês estão me ouvindo. Tá ótimo. Saudade de você, Ale. Também Ô, estava com Lu. saudade de mim. Ah, não, gente. Não some não, Ale. Lu, você faz a leitura do texto, tá? Por favor, eu vi que você levantou a mão ali. Então vamos. Ale, nós iremos ler o capítulo 3 todo, tá? Tá, eu só não tenho a Bíblia a mensagem, tudo bem? Não tem Tá bom. problema. Obrigada. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. É o 3, né? Aí nele eu tô lendo certinho? Ale, não. É lá no finalzinho na Bíblia, as últimas páginas, bem antes de Apocalipse. Não, mas é o capítulo 2 ou o 3? O Deixa eu ver 3. aqui. O 3. 1 Tá. João, capítulo 3. Então, gente, eu tô em João 1. Tem É 1 João. Peraí. É porque tem João e tem 1 João, Ale. Ah, tá. Eu esperava que o segundo Mas João fosse João 2, não João 1. Peraí. pode abrir aí. Bom dia, Luci. Olha, enquanto a Ale encontra ali 1 João 3, quero dar o Achei já. feliz dia do pastor para todas as pastoras que estão aqui. Eu sei que a Luci é pastora. Tem mais pastora aí? Se você é pastora, fala assim, eu aí no chat, e recebe aí o nosso carinho, o nosso abraço, a pastora Leia. Que Deus abençoe vocês nessa linda missão. A Cris também é. Que Deus abençoe vocês, tá? Encha vocês de saúde, de sabedoria, de unção. Recebe o nosso carinho, tá? A Neide, Luci, Cris, pastora Leia. Deu certo, Lê? Deu certo, sim. Achei. Obrigada. Vejam os filhos de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinho, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. O amor fraternal. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos
de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Assim saberemos que somos de verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Obrigada, Lê. Gente, que lindo, hein? Esse 1 João 3, muito lindo. O versículo que seria apenas o versículo 2. Deixa eu voltar aqui. Seria apenas o 2, e nós lemos ele todo. Qual que é o resumo desse daí? Amar o próximo, né? Praticar o amor verdadeiro. E aí eu queria começar nessa manhã já fazendo a nossa oração inicial, antes da gente ir para a leitura do texto. Irmã Luzia, a senhora pode fazer a oração inicial para a gente, por favor? Sim, Neida. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por mais esta manhã tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós. O Senhor nos acordou, nos trouxe, Senhor Deus, para essa sala virtual, juntamente com tantas mulheres que aqui estão, Pai, aquelas que estão presentes e outras que ainda vão assistir depois, ó Deus, que o Senhor preparou palavra tremenda, palavra que é alimento para as nossas almas. Obrigado, Senhor, por essa manhã e pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelo privilégio, Pai, de nos reunirmos, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem grandes coisas por fazer em nossas vidas e sabemos que o Senhor preparou de antemão, Senhor, as boas obras para que andássemos nela. Nos dê um coração grato por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Queremos abençoar todas as irmãs que estão aqui nesse grupo, que cada família seja abençoada, cada família seja, Senhor Deus, consagrada nas tuas mãos, Pai. Deus, eu quero abençoar também todas as pastoras, Pai, que estão aqui nesse grupo, a pastora Leia, a pastora Nilva, a pastora Luci, Senhor, tantas outras pastoras, a Antônia, Senhor, que está aqui nesse grupo, faz parte desse grupo, que o Senhor continue dando para elas esse dom, Pai, de acolher, esse dom de cuidar, esse dom, Senhor Deus, de agregar, e de ensinar a trazer o alimento necessário do céu para cada uma de nós, Pai. Obrigado a Deus também pela vida da Eneida, que está todos os dias aqui abrindo essa sala, para que a gente possa, Senhor Deus, nos reunir em espírito e em verdade, juntamente com o Pai. Obrigado pelo Espírito Santo que está conosco e nos conduz e nos dirige a cada passo que nós damos aqui nessa terra, para que nós possamos, ó Deus, em breve estarmos no nosso lar celestial, que o Senhor foi preparar com tanto carinho para nós. Que cada família seja abençoada, cada família, Senhor Deus, esteja desfrutando do melhor que o Senhor nos preparou. Aquele que confia no Senhor comerá o melhor dessa terra. E nós cremos nessa verdade em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã Luzia, muito obrigada. Ô Lu, então, vamos lá para a nossa leitura? Hoje, dia 9 de junho? Isso. Obrigada, Lu. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 19 a 23. A plenitude da sua natureza. A natureza que Deus nos concedeu não é apenas um estado latente, mas uma força poderosa que precisa ser despertada.
A plenitude da nossa criação está em viver de acordo com o que fomos chamados para ser. Quando falhamos em manifestar essa natureza, não apenas negamos a nós mesmos, mas também roubamos a glória de Deus. A queda no Éden rompeu conexões essenciais com Deus, com o próximo, com a natureza e com nós mesmos. Contudo, a reconexão foi possibilitada por Cristo. Fomos chamados para participar dessa natureza divina, expressando sua glória em nossa vida diária. Assim como a águia cria os seus filhotes para as alturas, Deus nos chama para romper as limitações e viver em um nível mais elevado, desenvolvendo tudo o que Ele plantou dentro de nós. Leões e cordeiros são figuras que exemplificam essa dualidade de humildade e força. Somos chamados para viver em mansidão, como cordeiros, e agir com ousadia, como leões. Quando um leão se levanta, ele não descansa até cumprir o seu propósito. Da mesma forma, Deus deseja despertar dentro de nós essa natureza que pode estar adormecida. Amém. Obrigada, Lu. Muito obrigada. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, bonitas. Bom dia, Neida. Tudo bem? Bom dia. Por aqui falar de natureza, da plenitude da natureza nessa segunda-feira. Eu vou tentar compartilhar aqui uma tela que eu acho que vai ser importante você olhar, vai ser interessante. Eu já coloquei lá no grupo, mas acabei de colocar aqui também e vou colocar. Mas enquanto eu estou aqui ajeitando a imagem, eu queria que você pensasse nesse lugar aqui que o bispo está nos trazendo, né? Hoje é o bispo falando. E ele fala sobre a gente poder ter a consciência de que Deus nos concedeu, né, uma força para acordar em nós o que a gente tem de melhor. Fala também que a gente, quando a gente falha em manifestar a natureza do que somos, do que Deus nós apenas não estamos nos negando, mas também estamos roubando. Ô, bonita, olha isso, a gente está roubando a glória de Deus. Então, todas as vezes que eu e você, a gente escolhe o erro, a gente, na verdade, está dizendo isso, como isso reverbera a partir do que Deus é por nós, né? A gente esquece. E não faz sentido para você isso, porque quando você está diante de um erro, você está, na verdade, também diante de pensamentos que não condiz com o que você é. E eu quero chamar sua atenção para isso. Eu não sei se vocês já estão visualizando, me sinalizem. Sim. Vocês já estão visualizando os animais? Estão. Muito bem. Perfeito. Então, a gente vai hoje conversar sobre esses 3 animais que o bispo hoje na nossa devocional traz. Primeiro, ele fala sobre sermos como as águias que criam seus filhotes para as alturas, criam os seus filhotes bonitas, não é para ficar debaixo da asa, mas cria para as alturas. Uma águia, quando traz um filhote para o mundo, né, ela tem consciência de que ela está ali para poder treinar a asa daqueles filhotes para que eles possam voar e sobreviver a todos os predadores. Então, que Deus nos dê essa sensação e essa certeza do papel que a gente tem na vida dos nossos filhos. Fala também que Deus nos chama para romper limitações, assim como a águia. Aí depois ele traz a figura do leão e do cordeiro, que são 2 animais que trazem, exemplificam 2 coisas. O 2, que é a ovelha, o cordeiro, a humildade. E o 3, que é o leão, a força. E ao mesmo tempo que somos chamados para viver na mansidão de um cordeiro, a gente precisa também agir como leão, que se levanta e ele não descansa até cumprir o seu propósito. E aí eu queria que você colocasse lá no chat, desses animais, qual é o que você mais acha interessante? Qual é o que chama a sua atenção? Qual é o animal que tem a ver com a sua segunda-feira? Espera só um pouquinho.
Qual é o animal que vai trazer sobre você a clareza do seu dia de hoje? E aí eu quero te chamar a atenção para a plenitude da natureza e a gente poder pegar o 1 João, que a Lê leu, e falar para a gente que a gente é de uma natureza que é semelhante ao nosso Deus. E ao olharmos essas imagens, a gente se encontra, e quando a gente escolhe, né, a gente se encontra com aquilo que Deus está falando a nosso respeito, a plenitude da sua natureza, que Ele está, na verdade, despertando em nós o que Ele precisa fazer para esse dia. E eu tenho certeza que, guardado nas características de um desses animais, está aquilo que você precisa, as chaves, as características, a direção para aquilo que você precisa, porque você nasceu para trazer algo e trazer sobre a vida de cada uma das pessoas que convivem com você uma ideia do que... Eu estou tentando abrir as duas coisas, aí está dando aqui microfonia. Espera aí, deixa eu tentar. Aí, melhorou? Está dando eco? Não? Então tá. É só para eu poder ver vocês, que eu não estou vendo que a tela está compartilhada. E a ideia é que você traga, através da escolha desses animais, e eu estou vendo aqui, você pode colocar um número só, não precisa escrever não, tá? Você pode dizer e sentir o que cada animal desse representa. Então, eu estou aqui olhando a águia, por exemplo, e eu quero trazer para você algumas características da águia. A águia, ela tem visão privilegiada. Quando Deus trouxe a águia para ser criada, ele trouxe várias características, e uma delas é visão. E para ela ter visão, ela precisa se esforçar para voar. Então, se você escolher o número 1, a águia, eu quero liberar sobre você nesse dia a bênção da plenitude da natureza de um Deus que traz sobre a sua vida uma visão privilegiada das circunstâncias. Que você voe acima do que você está vivendo. Que você tenha essa clareza e essa ousadia de estar acima de todas as coisas e mais perto de Deus, porque a gente tem essa sensação, né? Que a águia, ela voa alto, ela está mais perto do céu. E perto daquilo que Deus tem para ela. E quando ela vai descer, quando ela vai fazer as coisas, fazer a caça, né? Quando ela vai atrás do animal que ela quer pegar, ela frequentemente ela acerta. Então, ela não perde tempo olhando outras coisas, ela foca no que ela quer. Se você escolher o número 2, eu quero liberar sobre a sua vida as características desse animal, que é o cordeiro, que é o símbolo do que Jesus disse muitas vezes para nós sobre quem que é o cordeiro, né? Que traz a inocência, é também um animal que tem como característica e como meio o sacrifício. A gente vê na Bíblia um monte de textos em que Deus pede o sacrifício ao seu povo, e o cordeiro, o animal, a ovelha é uma característica, né? É uma opção. E eu estou aqui me lembrando que ontem, na ministração do bispo JB na igreja, falando sobre ceia, ele falou uma coisa que eu nunca havia pensado e quero compartilhar com vocês. Ele leu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E aí ele disse assim, a gente entende que Deus é o nosso pastor, mas a gente precisa ser ovelha. A gente precisa aprender a ser ovelha, a ser obediente, a ser ensinável, a ser dependente. E pela primeira vez, na perspectiva da ovelha, eu olhei aquele texto e foi muito especial entender que a ovelha carrega essas características. E se você escolher o número 3, eu quero te falar que a natureza, a plenitude da natureza do leão é a força, realeza, a coragem e também a justiça. O leão também é um animal que Deus usa muito como característica, inclusive uma das tribos de Israel, a tribo de Judá, é uma tribo que traz o leão como
sua simbologia, sua força, né? O leão da tribo de Judá, é como a palavra nos traz. E o leão é também a característica do próprio Deus. Então, essa força que você escolheu aí no leão, ela está em você. Quando a gente faz essa ativação profética com as crianças, a gente consegue perceber evidentemente que o que elas escolheram, aquilo que elas estão vivendo, ou aquilo que elas são, está, sem dúvida alguma, remetida no que ele está falando. E eu quero te dar essa bênção de hoje você caminhar crendo que Deus está te dando as características desse animal. Todo mundo que está aqui escolheu o seu animal, mesmo que não tenha escrito no chat, todo mundo vai sair daqui hoje com a clareza da natureza desses animais. Você escolheu um número aí, você escolheu um nome, você escolheu um animal para você poder dizer que está chamando essa atenção. Aí eu quero te dar uma tarefa. No seu melhor momento, talvez ainda hoje, talvez ainda aqui quando você desligar, pesquise o que Deus está falando com você sobre a plenitude do que Deus está te falando por meio dos animais, por meio desses animais. A águia, a ovelha e o leão. Diga para o céu que hoje você está se apropriando da natureza do que Deus tem para você por meio das características desses animais. Aí olha só como que está hoje a nossa oração escrita aqui no nosso livro. Quem está chegando aqui agora, nós nos baseamos nesse livro, que é um livro da devocional dos nossos bispos, J.B. Carvalho e Dirce Carvalho, e nós somos da Comunidade das Nações em Brasília, e aqui tem gente de todas as igrejas, de todas as regiões do Brasil, várias pessoas de vários lugares, pessoas que não estão em igreja nenhuma, mas que querem ouvir uma palavra e querem direcionar o seu dia, então seja muito bem-vinda. E hoje eu quero ler com você uma oração que tem nesse texto. Diz assim: Senhor, desperta em mim a sua natureza divina, que pelo seu poder já não foi concedida. Que eu possa viver, Senhor, com ousadia, humildade e plenitude, manifestando tudo o que fui criado para ser segundo o seu propósito. Amém. O leão, quando se levanta, ele não descansa até cumprir o seu propósito. É por meio da ovelha, né, do cordeiro, que a gente consegue ter mansidão. E a águia é aquela que tem visão, a privilegiada. E eu quero que você feche os seus olhos agora e juntas a gente ore e declare ao céu qual é a ferramenta, qual é a plenitude da natureza do nosso Deus que vai se revelar por meio desses animais em nossa vida. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada por essa segunda-feira, 9 de junho de 2025. Obrigado pela plenitude da sua natureza revelada na criação, revelado em nós, Senhor, revelado em todas as coisas que vemos e tocamos. A tua natureza, ela grita, ela é escandalosa. Quando a gente vai para um lugar lindo, maravilhoso, seja no Brasil ou fora do Brasil, a gente fica olhando aquilo e pensa assim, meu Deus, isso aqui foi a tua mão que fez. E hoje nós queremos aprender a ver a plenitude da tua natureza nas circunstâncias mais improváveis, no lugar onde parece que nem tem ordem. Aí a gente olha e a gente quer ver, Deus, a tua plenitude, a plenitude da manifestação da tua natureza nisso. Queremos ver isso, Deus, no caos, porque no meio do caos o Senhor está lá para colocar ordem. Queremos olhar, ó Deus, a natureza, olhar a criação e ver que a tua mão é sobre cada uma dessas coisas que vamos visualizar nesse dia. Seja uma árvore no nosso caminho, seja um jardim, sejam as pessoas. E nós também submetemos, ó Deus, a nossa percepção profética por meio desses 3 animais. Te adoramos pela maneira como o Senhor trouxe cada um deles ao mundo. E hoje queremos consagrar a nossa visão de quando olhamos a águia, a ovelha e o leão. E pedimos, ó Deus, que o Senhor revele para cada uma de nós aquilo que o Senhor tem para esse dia. Que aquelas que são águias, que se consideram águias, que gostam da águia, que escolheram a águia, sejam, ó Deus,
manifestas, sejam encontradas, abracem as características desse animal e que elas possam vencer coisas desse dia em que as propriedades, as características, os atributos da águia possam fazê-la manifestar a tua natureza. Aquelas que são as ovelhas, Senhor, que escolheram as ovelhinhas, os cordeiros, traz para cada uma de nós aquilo que o Senhor tem, a mansidão, o símbolo de entrega, o símbolo, Deus, de obediência. Ó Deus, que a gente viva nesse dia declarando que para os assuntos e as circunstâncias que a gente vai caminhar, a nossa doçura e mansidão vai ser a nossa marca desse dia. E profeticamente libera sobre nós as características do que a ovelha carrega. Aquelas que são leão, Senhor, que escolheram o leão como um animal que se destacou aos seus olhos nessa manhã. Traz sobre elas a força, a nobreza, ó Deus, o propósito e a persistência. Que elas não desistam, que elas não durmam, que elas não descansem, até que elas cumpram o propósito e aquilo que elas entenderam que precisam realizar. Que esse seja um dia em que cada uma de nós possamos ser tocadas pela plenitude do Senhor, pela completude daquilo que o Senhor é. Porque o Senhor é, Deus, um pouco de tudo que esses animais estão aqui revelando para nós. E o Senhor é o nosso companheiro. Nos leva a caminhar no dia de hoje, com a certeza de que, munidas por essas características, nós também seremos tomadas, abraçadas pela presença daquele que nunca nos abandona. Obrigada, Senhor, pela certeza que carregamos em nós, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não veja e mesmo que a gente nem tenha consciência. Obrigado porque a gente carrega dentro de nós e fora de nós também as características, os atributos de filhas parecidas com seu pai. Obrigada por isso. Te entregamos o dia de hoje, essa segunda-feira, todas as coisas que vamos fazer. Te entregamos nossa família, tudo que leva o nosso nome e o nosso CPF. Te pedimos a proteção do alto e que a plenitude da tua natureza se revele nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita, estou muito pontual, olha isso. Bom dia.